Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Café com Letras, o programa de literatura aqui da TV Câmara. Nós estamos de volta aqui à nossa casa, a Câmara de Vereadores, depois dessa temporada que nós passamos lá na Festa da Uva, no Parque de Exposições. Nós estamos aqui de volta para dar continuidade, então, à nossa sequência de programas, nosso Café com Letras. E para começar essa nova temporada pós-Festa da Uva, nós vamos comemorar junto com vocês o Dia da Poesia, que é dia 14 de março. E para isso nós preparamos um especial. Serão alguns programas voltados para a poesia, para escritores, para poetas de Caxias do Sul. A nossa cidade também tem grandes poetas. E para começar essa nossa série em homenagem à poesia, nessa comemoração do Dia da Poesia, nós vamos conversar com Wagner Herzog. Ele que é poeta aqui de Caxias do Sul, está lançando um livro. Wagner, seja muito bem-vindo ao Café com Letras. Muito obrigado, é muito bom estar aqui, eu agradeço a oportunidade. Wagner, para começar, o teu livro está lançando é o... Tempestades Inglórias e Noites Sombrias. Tempestades Inglórias e Noites Sombrias. Pô, que nome forte, cara. Obrigado. Como surge esse o Tempestades? Enfim, né, como você falou, é um livro de poesias, né? E esteticamente ele é um livro relativamente simples e ele faz um encadeamento de poemas longos com poemas curtos. Então, isso seriam o que dá nome ao livro, é essa diferenciação entre poemas longos e poemas curtos? Na verdade, o livro tem esse nome porque ele é justamente dividido em duas partes, né? A primeira parte se chama Tempestades Inglórias, a segunda é Noites Sombrias. Mas esteticamente, assim, as duas partes são bem parecidas, né? Digamos assim, elas meio que se completam. E quem lê o teu livro, assim, pode esperar raios e trovões na primeira parte e algo sombrio, funesto para a segunda parte? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Ontem eu tive a oportunidade de ler um poema, né, para um público seleto lá no Ordovás, né? Gostei do impacto que o poema causou, né? A minha poesia, ela foge do convencional, né? Ela é bastante anti-acadêmica, digamos assim, né? Bastante pós-modernista, né? Então eu gosto muito do impacto que ela causa, porque realmente, como eu falei, né? Ela foge bastante do convencional. Tu falou em poesia acadêmica, anti-acadêmica, pós-modernista, para a gente entender um pouquinho, até para eu entender um pouquinho melhor, o que difere a poesia acadêmica, cara, da anti-acadêmica, já que são opostos, né? Já são anti, o que diferencia uma da outra? Bom, a poesia acadêmica, ela tem preocupação com rima, com métrica, né, com a forma. Sim, e a poesia convencional que a gente conhece. Exatamente, exatamente. Já a poesia anti-acadêmica, ela tem, digamos, um palavreado, às vezes, um pouco mais sujo, um vocabulário mais próximo do cotidiano, não palavras que só intelectuais usam, que a gente vê na poesia acadêmica. Ela não obedece a formas pré-estabelecidas, não tem isso de obedecer métrica e rima, né? É um poema mais jogado, realmente mais sujo, né? Então, ela é realmente, né, como diz o nome, anti-acadêmica, né? Ela foge do convencional, do academicismo literário que ainda prevalece em determinados círculos literários hoje em dia. Mas, Wagner, tua poesia, então, é essa que não segue rima, não segue métrica, que não tem essa obrigação de ter a rima e a métrica e tudo isso no padrão que se estabeleceu, para quebrar esse paradigma que a poesia é AABB ou ABAB, essas formas de se formar poesia. Tu tem que ter buscado inspiração em alguma coisa, cara, né? Onde tu foi olhar e ler e beber de qual fonte para escrever esse livro? No caso, eu li muita poesia, digamos, convencional, né? E depois comecei a entrar em contato com autores mais, digamos assim, mais criativos, autores mais... que, enfim, ampliaram meus horizontes literários, como os franceses Charles Baudelaire e Arthur Rimbaud, um norte-americano chamado Allen Ginsberg, que realmente eram muito criativos, né? Fugiam desse padrão convencional e faziam coisas completamente diferentes, como aliterações, rimas internas, outros recursos literários. E eu achei isso muito interessante, né? Quando eu entrei em contato com esses autores, eu pensei, é por aí, é isso que eu quero fazer, é esse caminho que eu quero seguir. Mas para sair fora do padrão, antes a gente tem que aprender a fazer o padrão, né? Exatamente. Tu tem que sacar muito do padrão, de fazer a forma que é convencional, que nós já estamos acostumados, para depois conseguir fazer a outra forma, né? Então, aprender a forma padronizada para depois quebrar esse padrão. Exatamente. Tu falou uma coisa muito interessante, até a grande maioria dos leitores não se dá conta disso, né?
E realmente é bem esse o caminho, né? Tu realmente primeiro aprende o padrão para depois começar a sair fora dele. É bem esse o processo. E o choque, porque quem lê literatura e consome literatura, ou quem não consome tanta literatura assim, mas às vezes passa os olhos por um livro de literatura, está acostumada com o padrão mesmo, né? E isso gera um desconforto até para quem lê, um choque. Tu lê uma poesia que de repente não termina numa rima, ela dá uma inquietação em quem está lendo, né? Como tu percebe essa relação com o teu leitor? Ontem, de fato, né, como eu falei, eu li um poema lá no Ordovasi e realmente, né, abriram esse tema, né? Isso aí de fato é uma coisa interessante, porque abordaram o fato de que a poesia que foge do convencional, ela demora muito mais tempo para encontrar uma aceitação realmente, né? Então, só que até uma moça que estava lá disse que é interessante seguir esse caminho, que o filho dela também escrevia e seguia mais ou menos esse patamar de literatura. Mas realmente, assim, é uma coisa que demora um pouco mais para encontrar uma aceitação. É um caminho, digamos, bem mais duro de se trilhar. Esse é o teu primeiro livro ou tu já de poesia, ou tens algum outro livro de poesia? Não, eu tenho outros dois, né? Espelhos da Escuridão, que foi publicado em 2004, e O Hino Inumano e Outros Poemas, que foi publicado em 2006, né? Esse é meu terceiro livro, né? Tempestades Inglórias. E todos dessa forma não convencional, ou os dois primeiros saíram da forma padronizada? Não, o primeiro tem ainda alguma coisinha, né? Alguma coisinha, mas ele já começa também a quebrar as formas mais convencionais de literatura. E aí, ouvindo os títulos dos seus livros, eles têm um quê de soturno, assim, né? Algo meio que seja obscuro, assim. Exatamente. A tua poesia, ela vai por esse caminho mesmo. Exatamente. Eu procuro retratar o mundo da maneira que vejo, né? Nós sabemos que o mundo não é exatamente um lugar alegre, né? Infelizmente, a gente vive em um mundo cercado de problemas, né? E eu busco retratar o mundo, claro, de uma forma muito pessoal. Sim. Mas o mundo da maneira que eu vejo, sim, né? Mas e da maneira como ele é. A forma pessoal, por essas ligações que nós temos de pensamento, que muitas vezes nós pensamos iguais a outras pessoas, ela acaba encontrando também quem pensa da mesma forma. Sim, também, exatamente. Todo texto vai encontrar o seu objetivo, vai encontrar o seu leitor, né? Com certeza, com certeza. E então tu colhe esta porção de, vamos dizer assim, desse mundo que não é um mundo de cor-de-rosa, vamos dizer assim, que todo mundo desenha. Isso. E do poema dos amores e dos poemas de felicidade e tudo mais, para falar de algo mais denso, né, cara? Isso, exatamente. A densidade que tu encontra em um texto que é mais soturno, assim, que é de apontar problemas, e isso talvez na poesia, assim, nós não tenhamos nada tão claro, assim, de gente que não vai fazer um poema. Normalmente nós pensamos em poesia como poesia de amor, né? Exatamente. Aquele versinho que nós mandamos para nossa namorada. Exatamente. E vai ser felicidade e feliz para sempre no final, como uma prosa, assim. Exatamente. Mas como é escrever assim, cara, sabe? Porque essa diferenciação, tu tá saindo, já sai do convencional, das rimas padronizadas, A, B, B, C, C. Exatamente. Já sai da questão do poeminha, do bonito, do correto, para buscar alguma coisa que seja mais densa para ler. Exatamente. Como é escrever assim? Bom, até muito da literatura convencional, né, muito da literatura padrão, ela realmente, como tu falou, ela fala muito de amor, né? Isso aí é outra coisa assim que eu busquei combater, né? Então, de tanto ler esses poemas, né, enfim, né, fiquei relativamente saturado, e quando eu tomei contato com a literatura mais pós-modernista, né, a literatura mais revolucionária, digamos assim, eu percebi, né, que muitos outros temas podem ser abordados, a gente não precisa só falar do amor o tempo inteiro, né? E que a poesia, se o autor for criativo, ela pode ser muito diversificada, abordando uma série de temas, o autor pode escrever em uma série de formas, pode ser muito criativo, ou seja, as possibilidades, na verdade, são inúmeras, né? Claro, nós temos a poesia até de contestação, né, cara, e mais... aproximando mais dos nossos tempos aqui, nós temos até uma vertente de rap que faz poesia de contestação, de botar à frente as questões sociais e tudo mais. E isso até não é de agora, nós temos poesias que contestavam, né, cara, há séculos atrás, no início, né, cara, da literatura. Agora,
tu falou que tu te inspirou em essas literaturas. O que tu lê de poesia assim, cara? Eu faz um tempinho que não leio poesias, mas eu comecei a ler um livro de poesia clássica chinesa, né, recentemente. Não fui muito além, mas comecei a ler esse livro, né. Tenho grande interesse pela literatura oriental, né. Esse é um grande defeito, né, que os ocidentais têm, né, não entendem muito do cânone ocidental, né, mas do oriental muito pouco. Sim. E também comecei a ler uma poeta russa chamada Marina Tsvetaeva, que também faz uma poesia muito interessante. Ela não é muito revolucionária, no entanto, ela aborda temas interessantes e realmente a poesia dela é bem criativa, né? Pois é, até quando tu estava falando, assim, não, porque eu me inspirava e lia esse material que vai mais ou menos pelo caminho que eu escrevo, eu falei, pô, ele deve ler literatura russa, porque os revolucionários escreviam muita coisa, né? Sim, exatamente. Eles tinham uma literatura bem vasta, né? Sim, exatamente. A literatura russa é bem interessante mesmo. Mas você não é exclusivamente um poeta, né? Você tem o seu livro de poesia que está sendo lançado agora, mas você também já fez prosa, né? Exatamente. Já escrevi muita prosa, só que publicado não tenho nada ainda, né? Mas pretendo, muito em breve, publicar sim. E tu consegue separar assim, o Wagner poeta do Wagner prosador, assim? Será que porque tu escreves ainda a prosa ou tu tá só voltado à literatura agora? Na verdade, eu não enxergo o poeta ou o prosador como coisas separadas. Eu acho assim que dá pra unir as duas coisas. Tu leva então tranquilamente os dois seres dentro de ti, assim, não há uma disputa interna para ver quem vai fazer o texto agora. Não, até porque eu me envolvo com outros aspectos da literatura, né? Também sou editor, né? Então, na verdade, o fato de ser escritor é apenas um aspecto dos diversos segmentos literários que eu estou abrangendo no momento, né? Então, não tem nenhum conflito, não. E tu escreve desde quando? Essa pergunta é bacana falar, porque às vezes a gente fala para pessoas já mais maduras, pessoas que já estão nos assistindo há mais tempo, que gostam de literatura, mas às vezes a gente consegue pegar um adolescente que escreve, mas tem vergonha de mostrar o que escreve, que não quer abrir assim, a sua gaveta, o seu HD, para mostrar os textos para alguém. Tu escreve desde quando? Eu comecei a escrever por volta de 1996 ou 97, quando eu tinha meus 13 ou 14 anos, né? Mas então de uma maneira muito rudimentar, né? Não eram textos extremamente bem acabados e polidos, né? Mas foi por volta dessa idade, né? Mas esse é o teu start, né? 13, 14 anos, Isso, tu já na tua inquietação de adolescente já quis colocar as palavras no papel. Exatamente. E isso se tornou mais sério com que idade? Assim, quando que isso se tornou mais sério para ti? Na verdade, foram vários estágios, né? Começou, digamos assim, a tomar forma por volta do ano de 2003, 2004, quando eu estava com 19 ou 20 anos. 10 anos, praticamente. E por volta de 2006, 2007 é que a minha literatura começou a amadurecer. Eu comecei a escrever com uma certa segurança, escrevendo extremamente bem, com textos que realmente podiam ser publicados, né? Poderiam ser lidos, apreciados pelo público. Né? Então foi mais ou menos por essa época aí que minha literatura começou a amadurecer. Agora, já que tu falou em público, Caxias do Sul, pô, de entrevistas que eu faço aqui e de ouvir falar de poetas, há uma grande quantidade, tanto de escritores quanto de poetas. Tanto é que o Café com Letras é um programa que se sustenta com entrevistados de Caxias do Sul. Nós fugimos muito pouco dessa questão de pegar escritores daqui. E se repetem muito poucos escritores que participam do nosso programa. Sim. Agora, isso não é um círculo fechado, cara, que somente quem está nesse mundo da literatura que se lê, ou se tem essa abertura para o público geral, para a cidade de Caxias do Sul. Tu falou que tu é um editor também, né? Sim. Essa barreira, cara, transpor essa barreira de sair um livro e que vai ser consumido só por quem é aficionado por literatura, que acabam sendo quem escreve, quem tem um ou outro programa voltado para isso, quem tem essa ligação mais próxima com a literatura, ou ela consegue ir além, cara, e chegar na cidade, cara, chegar no Zé que está lá sentado em casa e resolve ler um livro, assim, tu como editor, como tu enxerga isso? Na verdade, existem inúmeras barreiras e o público, a grande massa do público leitor em si consome autores estrangeiros, né? Não lê autores brasileiros, assim, muito pouco.
eu Só acho os classicões, assim. Né? Ou na verdade nem isso, assim, os best-sellers, aqueles livros que saíram ontem, os livros que aparecem na lista dos mais vendidos da revista Veja, né? Enfim, a grande maioria consome autores estrangeiros. Até eu já cheguei a falar com alguns amigos escritores, né, que é impossível competir com o mercado editorial norte-americano. Sim. E a grande maioria do público leitor lê autores estrangeiros, né? Então é bem difícil assim pro escritor nacional, né? Enfim, até o escritor caxiense conseguir ter uma penetração maior junto ao público, né? Existem muitas barreiras e o fato de que a grande maioria das editoras só gosta de publicar autores estrangeiros e que é de fato o que o público consome, é uma barreira bastante difícil de se sobrepor. E tu tem alguma solução? Porque eu tenho uma ideia de solução, mas eu queria ver se tu tem alguma outra ideia, se chega próximo aqui eu tenho, assim, para resolver esse problema, para o escritor caxiense chegar até o caxiense. Na verdade, eu não cheguei ainda a pensar em uma solução para isso, né? No entanto, existem, né, várias coisas que podem ser trabalhadas, né? Só realmente como eu falei, é uma coisa difícil, né? Eu acho, cara, agora uma opinião bem minha, assim, que se nós trabalhássemos nas escolas e formássemos, primeiro que talvez as escolas não formem os leitores tão assíduos como deveriam, assim, apesar de todo o esforço que a gente sabe que os professores têm de levar literatura, talvez isso não conquiste o leitor e não abra as portas da literatura. A literatura não vá para casa junto com o aluno. Mas eu acho que na escola, cara, se formaria o leitor com a aproximação com o escritor. Sim. Esse contato maior, saber que o Wagner escreveu um livro e eu tô na rua um dia com a minha mãe, eu vou achar o Wagner passando na rua e dizer, mãe, esse cara é um escritor, entendeu? Isso aproxima as pessoas, elas podem criar imagens mais fáceis daquilo que é escrito, assim. Eu acho que talvez aí esteja um caminho que é feito, mas acho que poderia ser intensificado, assim. Não, correto, concordo com esse, é um excelente trabalho. Mas eu próprio conheço vários autores que trabalham seus livros em escolas, né? E muitos assim são muito bem aceitos, né? Conseguem vender seus livros. Mesmo assim, muitos desses autores são autores independentes, né? Que não são publicados por grandes editoras ou são publicados por editoras pequenas, editoras locais, ou às vezes tem que pagar para publicar os seus livros. E, no entanto, são autores que têm aceitação, são trabalhados em escolas, sim. né? Então, não sei, falta também um engajamento das editoras, né? Porque, enfim, né, um autor ter que pagar pelos seus livros ou ter que procurar editoras e nunca ser recebido. Então, elas fecham bastante, sabe? Travam bastante esse caminho. E nós temos esse problema de estarmos afastados do centro, né, do país, né? Sim. Nós sermos extremo, não centro. Exatamente. E isso a gente acaba criando... Bom, a gente sabe que o Rio Grande do Sul tem uma cultura própria, quase independente do resto. Com certeza. E isso acaba fazendo com que os autores também tenham que batalhar regionalmente de uma forma menor, né? Exatamente. É um caminho bem difícil. Wagner, nosso programa está chegando ao fim, cara. Queria te agradecer por ter vindo aqui, por ter conversado com a gente. Espero que tenha gostado desse bate-papo. Gostei muito, foi ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Sempre que tiver uma publicação, tiver um livro novo ou tu quer mostrar um trabalho teu, por favor, as portas da TV Câmara e o Café com Letras estão disponíveis para você. Muito obrigado, agradeço de coração, obrigado mesmo. Nós conversamos com o Wagner Herzog, ele que é um poeta caxiense. Esse foi o Café com Letras dessa semana. Agradeço a audiência de vocês aí de casa e nos vemos no próximo programa. Até lá!